Esse é mais um vídeo do nosso canal, dessa vez para a série Entrevista com o Cientista. Hoje nós temos a Daniele Rodrigues, que adora estudar o comportamento sexual de animais. Então, para junho, Dia dos Namorados, nós queremos mostrar para vocês que não são só os humanos que namoram. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas espécies, fazendo um jogo dos animais. A Daniele vai ver a tela dos números de diversos animais. E aí, conforme o número que ela escolher, ela vai falar um pouquinho para a gente as particularidades dessas espécies, como que elas fazem para ter o namoro delas. Então, Daniele, seja bem-vinda. Então, eu vou colocar aqui a tela e aí você fica à vontade para escolher os números, tá? Pode começar, pode escolher o número que você quiser e aí a gente vai dando andamento. Tá, eu vou começar com o número 4. É uma aranha-pavão. O que acontece? A aranha-pavão, ela é um amor, assim, da minha vida, que foi a primeira espécie que eu bati, tipo assim, meu Deus, eu preciso trabalhar com seleção sexual. Na verdade, o que me encanta nelas é as cores, né? O que acontece? Nessa foto em questão, o macho tá lá atrás, tá com a patinha erguida e balançando a bundinha pra fêmea. Ele tenta seduzir ela. É o que a gente chama de seleção intersexual, que é quando o macho vai na ativa seduzir a fêmea. Ah, a fêmea também pode seduzir o macho? Pode, acontece muito também. Só é pouco estudado. Mas os exemplos mais padrões que a gente tem é macho se exibindo para fêmea mesmo. E muito bonito esse macho, hein? Ai, eles são lindos, lindos, lindos. E eu adoro, assim, a diversidade de cores, sabe? E tem todo um estudo também com relação à coloração, que eu também adoro, mas aí eu já não sei muito dizer, sabe? Mas é incrível. Excelente. Próximo número? Vamos de 2. 2. Duas mãozinhas, assim, né? Um homem e uma mulher. Chuto eu que você queira falar de uma thread que eu fiz há muito tempo atrás, que era a capa da thread, que é sobre sistema de acasalamento, que é tanto animal quanto humano. A gente tem vários sistemas de acasalamento. A gente tem a monogamia, a poliandria, poliginia e poliginiandria. Essa monogamia, ela pode ser tanto social, que é tipo assim, aqui em casa a gente tá muito juntão aqui, é fechadão, mas saiu da rua, pô, tô pegando outros, tudo mais. Super normal. Então, assim, os animais pegam e tem essa monogamia para cuidar geralmente de um filhote, mas sair ali do territóriozinho deles é beijinho, beijinho. E tem a monogamia gênica, que é uma monogamia que a gente chama de monogamia verdadeira, porque é toda uma questão genética mesmo que faz o animal ter prazer apenas com aquele parceiro. Então ele acaba ficando assim a vida toda apenas com um parceiro. E também tem a monogamia seriada, que é uma coisa que acontece em animal e que é o famoso, não, namora com um aqui, cansei, beijo, vou para outro, assim, terminou um relacionamento, vou para outro. E aí a gente tem a poliandria, poliginia e poliginiandria. A poliandria é quando uma fêmea tem um harém. Sim, muito comum, gente. Fêmeas têm haréns, elas vão, elas mandam, elas podem tudo. E temos a poliginia, que é quando o macho tem um harém. Aí macho tem um harém já é um tema batido, acho que todo mundo sabe a ideia, né? E tem a poliginiandria, que já é assim, não tem bem, apesar desse nome, é uma coisa mais solta, tipo assim, todo mundo pega todo mundo, tudo mais. Tipo carnaval no Brasil. É mais fácil da gente entender quando a gente compara com os humanos, né? Todo mundo conhece alguém que se encaixa em alguma dessas categorias. Sim, e inclusive assim, essas mesmas categorias com outros nomes também são usadas em humanos. O que, que a gente tem em humano? A gente tem a monogamia, né? Que é tudo que a gente conhece como fidelidade de um parceiro, tudo mais, pelo menos ali durante aquele relacionamento. E claro, a monogamia aí também pode ser extrapar, também pode envolver uma amante aí que talvez você não saiba. Essas coisas de humano que a gente entende. E a gente fala também de não monogamia. Aí não é tipo poliandria, poliginia. A gente fala de não monogamia. Por quê? Porque é um termo guarda-chuva que vai abranger aí poliamor, que vai abranger relacionamento aberto, casa de swing, tudo. E cada uma dessas coisas que eu citei de exemplo, tipo casa de swing, relacionamento aberto, vai ter especificidades totalmente diferentes. Mas assim, qual que é o importante diferenciar nesse caso? Que é, quando a gente fala de humano e de sistema de acasalamento, a gente está falando de algo político. Então, assim, a monogamia, ela é, mesmo que você não escolha, eu sou politicamente monogâmico.
mas é uma decisão política. Quando a gente fala de humano, vem muito disso. E a não monogamia também. A não monogamia até tem um histórico, né, da questão da propriedade privada, que vem com a monogamia. A monogamia, primeiro, ela vem nesse histórico de, revolução agrícola, propriedade privada, vamos se casar e ir para a terra junto, tudo mais. E aí depois vem a não monogamia para tentar questionar com isso. E claro, tudo tem seus ônus e bônus, né? Então tem coisa aí pra caramba. Excelente. É sempre uma excelente comparação a gente pensar em humanos e a gente conseguir ver que na natureza existe um sistema super plural para o amor, para o acasalamento, para a reprodução, chame do que quiser, né? Para a escolha de parceiros em geral. Quer escolher o próximo? Quero, só que agora eu tô em dúvida. Tá, vamos no 3. Tá ali do ladinho, né? Vai que. Caramba, essa também é outra thread minha. Você desenterrou? Tá. Nossa, então, essa thread aí eu tinha feito para falar sobre exemplos de animais com comportamento homossexual, né? E assim, primeiro, por que vocês vão me ouvir muito falar comportamento homossexual e não, homossexual, isso e aquilo? Quando a gente fala de homossexual só, dá a entender humano, e aí vem toda uma questão política, que é uma questão LGBT, tudo mais, luta por direitos. E quando a gente fala comportamento homossexual, a gente está expressando aquele comportamento isolado do animal. Porque a gente não sabe o que o animal pensa, né? A gente até tenta, mas a gente ainda não virou o Dr. Dolittle, né? Então, assim, é o que dá para fazer por agora. E aí, como que surge primeiro os estudos de comportamento homossexual? Primeiro, que tem a definição. Pela definição, tem tanto a questão do ato em si para o animal, mas tem autor que considera o pensamento do animal, se ele fantasiou aí com outro do mesmo sexo, também seria um comportamento homossexual. Só que a gente sabe o que animal pensa? Não. Então a gente consegue medir pelo ato em si. Aí vocês me perguntam, Dani, que animal que tem comportamento homossexual? Muitos. Muitos, muitos, muitos. É muito comum. É muito mais comum do que a gente imagina. Então, assim, girafa, veado, inseto tipo assim, drosófila, tem aranha, tem uma infinidade de bicho, sabe? Que vai, assim, de vários grupos taxonômicos diferentes, de várias coisas. E aí é muito legal pensar também no fator histórico desses estudos, porque, assim, começaram esses estudos mais ou menos em 1900, e aí coisa truncada, assim, não, a gente não pode mexer com isso, por vários preconceitos, de pesquisador tentar justificar, e até tem algumas justificativas que eles deram para explicar o comportamento, porque, assim, para a natureza é curioso por que evoluiu um comportamento que não leva a um filho, né, a uma prole, se é tão importante assim para a seleção sexual, de onde vem isso, né? E aí, entre as grandes surpresas, primeira surpresa, animal não transa só para copular, só para se reproduzir. Tem animal que transa por prazer, muito comum. Você também não deve ser diferente. Tipo assim, você humano não deve ser diferente. 2, tem também questões que assim, às vezes em fêmea, fêmea é muito comum uma fêmea copular com a outra para poder que a outra ajude ali a cuidar do filhote também, sabe? Fazer ali uma parceriazinha ou outra. Também tem a questão, assim, de dominância, de mostrar dominância. Tem a questão da agressividade. Então, assim, são inúmeros fatores. E também tem as estratégias que eu chamo de estratégia de sem palavras. Por exemplo, tem uma espécie de veado que ele faz o seguinte: que toda vez que tá ali numa época de reprodução muito acirrada, que tem, tipo assim, muita fêmea no meio e muito macho, e ele sabe que ele não vai conseguir a fêmea que ele quer, o que ele faz? Ele se finge de fêmea. Então ele faz toda a posezinha, ele deixa cair ali, sabe? Faz toda a posezinha, fica lá empinadinho pro macho ir lá. Por quê? Porque assim o macho vai gastar o esperma com ele, que não vai ter fecundação. E aí depois ele vai lá todo bimpão e falou: fêmea, ninguém te quis, né? Ó quem tá aqui, presença, sabe? E aí eles têm muitas estratégias. O animal é muito cretino nesse aspecto. Nossa, essa eu não imaginava, não tinha ideia que isso acontecia. E se a gente for parar para pensar, é uma excelente estratégia, né? Porque você simplesmente deixou o seu concorrente ali despreparado, né? Sim. Não, animal tem umas estratégias que, assim, eu olho e penso, cara, foi por isso que eu escolhi essa área, sabe? Muito bonito mesmo. A vida é louca, né? Eu sempre acabo falando isso. Toda semana eu falo isso para alguém, porque
a vida é louca e os seres humanos e não humanos e a forma como o corpo funciona e tudo, a forma como as coisas se organizam são perfeitas, né? Por isso que nós chegamos até aqui. Sim. Especialmente quando a gente fala assim, eu gosto muito de estudar comportamento homossexual porque é uma coisa relativamente recente pro tempo da ciência e tudo mais, né? E é muito interessante ver também como os tempos mudaram e como, assim, os pesquisadores hoje têm mais liberdade para pesquisar esses assuntos. Inclusive, tem até o Jordan, que ele também é bem famoso no Twitter, Jordan Lovestein, que ele pesquisa comportamento homossexual. E, assim, é incrível as threads dele, sabe? Cada coisa, assim, que você vê, que você fica, tipo, cara, como assim? Muito legal mesmo. E muito importante também a gente sempre trazer esses temas, né? Próximo número, Vamos de um para completar a fileira? o toque. É. Jassanã. Cara, Jassanã é a minha ave favorita no mundo. Ele é Assim, lindo. nossa, eu amo, assim. E minha história de amor da Jassanã foi o seguinte: um dia eu tava muito possessa na faculdade, e aí eu fui virar pro meu orientador e reclamar: ah, não, porque cadê nos exemplos aí de que você me dá? Cadê? Eu quero uma mulher, eu quero uma. Aí ele foi e falou bem assim: tem a Jassanã. Aí eu, o que é isso? Tipo, sabe? Nunca, não conhecia, sabe? Aí ele foi e me mostrou uma fotinha dela. Aí quando eu fui pesquisar, eu descobri que a Jassanã, ela tem os temas de acasalamento de poliandria, ou seja, ela tem um harém. E esse harém dela, eu acho incrível, porque assim, geralmente ele é um grupo de 3 machos e eles primeiro conquistam o território. Então eles chegam lá no território lá bonitinho, conquistam tal. Aí ela vai lá e fala assim: obrigada por esse território. Vou tomar e você vai ficar aqui nele, tá bom? Um beijo. E aí, assim, é muito legal, porque ele fica cuidando do território, até dos filhotes que eles têm. E ela vai sair, vai caçar, vai brigar com outras fêmeas, porque ela é muito agressiva. Também tem esse detalhe, assim. Além de ser linda, né? Linda, linda, Nossa, ela linda. é perfeita, perfeita. E assim, tem um estudo de caso que eu acho muito curioso, que assim, é só um estudo de caso, então a gente não sabe o quanto isso realmente acontece, né, em larga escala, mas fizeram um estudo onde, assim, tinha uma jaçanã com 3 machos. E aí o que acontece? O esperma dos machos, depois que coloca lá dentro dela, fica alguns dias lá parado. Então, o que que rola? Se ela copula com um, com outro, com outro, eles não têm ali tanta certeza da paternidade, né? Porque aí fica viável ali por dias. E aí é curioso porque eles acabam matando as primeiras posturas de ovos dela. Só que assim, é muito interessante você saber como que evolui esses comportamentos. Por uma prole que poderia também ser dele. Ele não tem a certeza, sabe? Será até que ponto isso é vantajoso? E aí esse estudo abre, tipo assim, margem para uma discussão assim enorme. Achei bem curioso. A gente sempre fala isso na ciência, né? Que quanto mais a gente estuda uma coisa e mais coisas a gente descobre, mais dúvidas a gente tem, porque quando a gente para pensar, né, que a ciência mesmo existe há quanto tempo? Desde o primeiro dia do mundo existe a ciência. Só que a gente começou a olhar para ela atrasados, né? Então temos que correr atrás aí e tentar cada vez mais acompanhar e sempre aparecem novidades, né? Próximo, Vamos de 5. Ah, Drosófila. Mas assim, Drosófila é um. É muito bom estudar Drosófila, tipo, todo mundo sabe disso, porque é fácil, manejo e tudo mais. Mas esse post específico é um que fala. Esses bichos fizeram um estudo que acontecia da seguinte forma: tinha um grupo de fêmeas de drosófilas virgens e um grupo não virgem. As virgens estavam tipo assim: bora, hoje tem. Hoje tem muito, vem que eu quero. E as não virgens estavam tipo assim: mais um dia aqui. Ok, copularam, fizeram isso com marcador, bonitinho e tal. Depois deram 2 tipos de comida diferentes para esses mesmos machos, que era um com álcool e outro, e era 15% de álcool e outro sem. E aí colocaram também para cruzar de novo, nesse mesmo esquema de fêmea, né, virgem, não virgem, e tudo mais. E aí descobriram que assim, que os machos que menos transaram, eles iam e comiam
consumiam mais da ração, tô chamando de ração, mas não era bem ração, da ração com álcool. E aí tem toda uma questão aí do próprio cérebro deles, de como que funciona, porque é um sistema de recompensa. O sexo é uma recompensa para eles no final. E aí, como eles não tiveram, o álcool se tornou. Aí eles tentavam compensar. Só que eu gosto muito da Drosophila específico por causa de Bateman. Bateman ele fez um estudo com Drosophilus também, e ele fez os 3 princípios dele baseado nisso. E aí, só em 2014, veio uma mulher, uma cientista, Patrícia Gowatt, replicou o estudo dele e viu que não só ele estava muito errado, como as fêmeas são muito mais promíscuas que os machos. E é engraçado porque eles têm um esperma limitante. Isso é curioso. O esperma dele, além de ser, tipo assim, faz uma volta inteira no corpo dele, mas apesar de ser tão maior, tipo, chega um momento que ele para. E aí, quando para, o que que acontece? Tipo, ele que é o limitante, enquanto ela vai continuar produzindo ali os ovos durante a vida. E aí, isso é muito curioso. Nossa, altas reflexões aqui depois da sua fala. Eu tô surpresa porque apesar da gente ter conversado um pouco antes, né, para combinar direitinho a gravação, eu não imaginava que iria chegar no ponto de aprender tanto assim, porque a gente não imagina, né, que o gameta de um animal pode ser maior do que ele. A gente está acostumado, principalmente a gente acadêmico, né, é acostumado a pensar em gameta como algo muito pequeno, como algo invisível, como, né? E a gente vê que realmente existem gametas que acabam sendo maior em volume do que o próprio animal. Isso é incrível. Mais uma vez, a vida é louca, né? Não, é incrível, assim. Quanto mais a gente descobre, mais surpresa a gente fica, mais dúvidas. É muito legal, assim. E caso alguém tenha curiosidade, tem um livro que eu amo muito, que é Consultório Sexual da Doutora Tatiana. E esse livro é o seguinte: é uma pesquisadora também de seleção sexual, que ela resolveu fazer como se fosse uma terapia de bicho. Então, tipo assim, chega lá no consultório dela e fala assim: ah, doutora, eu sou uma drosófila tal, fui pro VAP e não tinha mais. E agora? O que é que eu faço? Eu sou só um mísero insetinho infeliz agora. Tipo assim, ela coloca umas coisas bem cômicas. É um livro muito engraçadinho, sabe? E é muito legal, porque você aprende também um monte e é como se fosse uma sessão de terapia mesmo. Muito legal. Vamos para o próximo? Vamos, saideira, hein? Para encerrar. Louva a Deus! Gente, quem não ama a história de que fêmea come louva a Deus, né? Tipo assim, no ato da cópula. E come mesmo. E eu acho isso incrível, assim. Eu falando que tudo é incrível no decorrer do vídeo, mas enfim. O que que acontece? Todo a prole dela precisa de muita energia, sabe? Ali pra gerar, tudo mais. E aí, o fato dela arrancar ali a cabeça dele, comer ali o corpinho dele, é uma pensão, gente. É basicamente uma pensão adiantada, tá? Tipo assim, você vai cuidar do filho sim, e vai ser dessa maneira, me dando energia. Claro que toda vez que eles vão copular, isso acontece? Não. Existe macho que se safa. E existem até algumas estratégias feitas em laboratório que, assim, era muito comum. Uma colega de laboratório minha trabalhava com louva-a-Deus e toda vez que ela ia colocar eles para cruzar, ela alimentava muito, muito, muita fêmea, deixava assim ela empanturrada para quando assim o macho chegasse, não precisasse, sabe? E aí, de fato, É. quando ela tem uma energia já, quando ela já consumiu muito, já não precisa. Eles tentam fugir e eles tendem a tentar tipo, ficar mais longe de fêmeas que eles veem que estão mais agressivas, que estão mais ali, sabe? Aí eles vão, mas eles vão, tipo assim, não, vamos com cautela aqui, vamos dar um espaço-tempo, produção. Ei, alguém me tira daqui, meio que nessa vibe, sabe? O importante é aprender a nunca deixar a mulher com fome, né? Exatamente, lições. Lições. Temos muito que aprender mesmo com o mundo animal. Bom, Dani, obrigada por ter aceitado participar desse breve jogo dos animais. Obrigada pela sua contribuição para o nosso canal, pelos seus estudos, pela sua contribuição para a ciência, pela sua paixão pelo que você faz, que a gente consegue sentir até mesmo na sua fala.
Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Gente, o quanto que eu espero uma oportunidade pra ficar falando de bicho. Se me deixar, eu fico aqui o dia todo, sabe? Então, assim, muito, muito obrigada. Quero também deixar o meu canal, que eu tenho um perfil no Twitter, um podcast e um perfil no Instagram. É Voyeur de Animais Coloridos. O perfil no Instagram, na verdade, quem cuida é a Erika Santana. A Erika, ela é doutora. E aí, ela é doutora pela USP, ela trabalha com seleção sexual. Os posts dela também são incríveis. O Instagram, quem cuida mais é ela mesmo. E eu cuido do Twitter. E muito obrigada. Muito obrigada, viu, pelo seu conteúdo, pela parceria.